Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso e essa aula já é específica de como ativar a Nested Virtualization no nosso servidor Proxmox, tá? Você vai ver que é bem simples esse processo. Eu já até ativei, tá? Vou refazer o processo de novo, mas eu já ativei aqui para teste, tá? E já, inclusive, incluí, né? Criei uma nova máquina virtual que eu chamei de Server 2, que é sempre a nossa máquina que serve como servidor de arquivos, tá? Para todo o nosso projeto. E essa máquina, obviamente, eu instalei também o Windows Server 2022 nela, já pré-configurei, enfim, já estou com as máquinas aqui ativadas. Percebam, por exemplo, que essa daqui é a máquina do Server 1, tá? É a máquina Server 1 e a máquina Server 1 agora, se eu quisesse adicionar, eu já conseguiria, por exemplo, vir aqui, clicar em Add Features e ele já aceitaria adicionar o Hyper-V nela, tá? Eu já conseguiria dar um Next aqui e já conseguiria instalar normalmente. Fechado? Agora, vamos mostrar a diferença lá para o Server 2, que eu simplesmente fui lá, troquei o nome, enfim, ainda não fiz, executei também os comandos específicos para deixar essa máquina aqui possível de virtualização alinhada, né, com o Nested Virtualization. Se eu vier aqui em Manage Add Rules and Features, vou dar um próximo, Hyper-V, Add Features, e você vai ver que aqui vai dar um erro, tá? Por quê? Porque ele vai informar que essa máquina, esse processador não tem, né, os requisitos de virtualização, né, para trabalhar com Nested Virtualization, tendo em vista de que já é, obviamente, essa máquina ela já está virtualizada. Por que isso, professor? Qual a diferença entre os dois? E por que eu estou mostrando isso antes de executar os comandos? Porque não basta você ativar no Proxmox, você tem que ativar também na VM específica. Combinado? Eu só mostrei isso para você, eu já tinha até mostrado anterior em uma máquina, mas eu mostrei que não adianta você ativar no sistema se também na própria máquina você não ativar, tá? E serão esses os comandos que nós vamos executar agora, tá? Comandos bem simples. Basta você vir aqui em Proxmox, Shell, ele vai abrir o Shell aqui do Proxmox, fechado? Primeiro a gente tem que verificar se está ligado, né? Vamos verificar se está ligado o nosso Nested Virtualization, se está ligado essa possibilidade, né, de você trabalhar com virtualização alinhada. O comando é o cat /sys /module, ou seja, o módulo, né? Nesse meu caso, o módulo é o KVM. Se você tiver com a CPU Intel, estiver trabalhando com Intel, basta você digitar Intel. Se você estiver trabalhando com AMD, é AMD. No nosso caso é AMD, tá? Barra tem os parâmetros, né? E tem, obviamente, eu quero saber se o Nested está ativo, né? Vou dar aqui um Enter. Percebam que o resultado é 1. Quando o resultado é 1, normalmente já está ativo, tá? Mas ainda assim, eu vou executar os comandos, eu vou seguir os comandos aqui normalmente para a gente ativá-lo. Combinado? Vamos lá. O comando é o echo options KVM. Aqui eu vou botar AMD, mas se você tiver Intel, pode colocar Intel. O Nested aqui vai ser igual a 1, tá? Aqui o símbolo do maior. Agora eu tenho que apontar, né? Lá, ó, etc barra modprobe.d barra kvm traço amd.config, tá? Echo options kvm amd nested igual a 1 barra etc modprobe.d barra kvm. Eu acho que eu digitei certinho, vou dar aqui um enter, perfeito, tá? Ativado, você já poderia até verificar novamente, ele já apareceria aqui o 1, tá? Se você colocar aqui o nested 0, se você botar o 0 aqui, ele vai desativar, combinado? E aqui agora o correto é a gente reiniciar o Proxmox, fechado? Basta clicar aqui em reiniciar, lembrando que você tem que estar selecionado aqui o Proxmox. Reiniciar esse nó? Sim. Vamos reiniciar o nó. Para digitar o comando, tá? Basta você travar aqui na tela, pausa o vídeo nesse momento, tá? Para você digitar certinho ali o comando, observa o comando que eu digitei, tá? Mas é um comando bem simples, você tem na página do Proxmox. Se você digitar Nested Virtualization Proxmox lá no Google, você vai encontrar, tá, a página do Proxmox ensinando esses comandos. É bem simples esse processo, tá? Aqui é interessante você reiniciar direto. Eu até poderia ter reiniciado o módulo do kernel, enfim, né? Poderia ter... É uma opção também, mas reiniciando ali o Proxmox, ele basicamente já funciona, tá? Não faça isso, obviamente, em horário de produção, tá? Por motivos, né, óbvios, né? Enfim, não faça isso.
E agora, para finalizar, só tá faltando a gente colocar também, logo que ele lê aqui, ó, vamos ver se ele tá, ó, ainda não leu ainda, ó, para você saber se ele tá lendo, se ele já terminou, né, a inicialização, né, da máquina, se ela fez certinho, aqui já vai aparecer pra gente, já vai nos possibilitar mexer aqui nele, tá? Vamos aguardar. Eu já estou olhando aqui também o monitor aqui na frente, tá? Com o Proxmox. É o monitor que aquela máquina possui, então estou olhando aqui, realmente ainda não finalizou, tá? Pronto, agora que já finalizou. Pronto, agora sim. Perceba inclusive também a diferença entre eles, que aqui aparece a palavra host. E esse aqui no server 2 não aparece. Por quê? Porque a gente executou este comandinho aqui agora, tá? Para deixá-lo como host, para permitir, né, que esta máquina virtual possa também criar novas máquinas virtuais. E o comando é esse daqui, é o qm set. Aqui eu tenho que colocar o ID da máquina. Professor, qual é o ID da máquina? Toda máquina tem um ID, tá? Um identificador. Essa aqui é 100, essa aqui é 101. Então eu vou botar, por exemplo, o comando que eu digitei foi para 100, combinado? Mas a senha, como eu já fiz anteriormente, eu vou colocar aqui 101. Vou colocar o ID 101, -- CPU, e agora vou colocá-la como host, tá? Feito isso, vou dar aqui um Enter. Pronto. Observe que agora a máquina já aparece aqui no server 2, o host aqui do lado. Olha que bacana, ó. Eu já poderia vir aqui e executar essa máquina, tá? Iniciar essa máquina aqui normalmente. Vamos aguardar. Pronto, está iniciando a máquina. Lembrando, professor, depois de executar esses comandos, se ainda assim eu tiver algum erro, eu devo reiniciar o Proxmox? Sim, tá? Toda vez que você executa algum comando, se você, na hora que você... Ali já apareceu para mim host, tá? Provavelmente deve dar certo. Mas se der errado, não tem problema. A gente vai, né, reiniciar novamente o Proxmox. Fechado? Vamos lá. Vamos ver se agora a gente já conseguiria, né, adicionar aqui também, né, trabalhar... Esperar ele acabar de carregar. Pronto. Hyper-V, Add Features, se deu certo ele vai... Perfeito, já deu certo, tá vendo? Então, ó, já consegui instalar o Hyper-V também nessa máquina, e essa máquina também já teria a possibilidade de criar novas máquinas virtuais. Combinado? Bem simples, né? Nada demais, tá? Comandozinhos bem básicos, já seria o suficiente, agora que já aparece host no server 1 e host aqui, aqui em processadores também no server 2. Combinado? Com isso eu encerro essa aula por aqui. Pode ir para a próxima aula.